Olá! Tá tudo bom? Vamos continuar nossa conversa sobre medos. Medo. Ah, um recadinho, todos os nossos episódios, eles se encontram na descrição do vídeo aqui. Porque a gente fala algumas coisas que tenham referências de vídeos que a gente já tem gravado. Todos eles vão estar por aqui. Medo. Como vencer o medo? Medo. Medo de quê? Quando a gente fala a respeito de medo, a gente tem algumas buscas de definição. O que é o medo? Medo, sob o olhar da PNL, é uma sensação. O medo é uma percepção. É alguma coisa com a qual eu estou ligado à interpretação de um fato que ainda nem sequer aconteceu. Eu trabalho com uma projeção e essa projeção ela me dá essa sensação. Então, eu tenho medo de falar em público e aí eu me projeto falando em público com uma percepção de que coisas desagradáveis vão acontecer e aí eu espelho uma reação física. Minha mão começa a ficar molhada, minha boca seca, eu não consigo mais olhar para as pessoas na plateia, eu fico todo inibido, eu perco a linha de raciocínio. Eu tenho medo de avião. Não, a gente tem medo de voar de avião. Avião ele não faz mal nenhum. Então, esse medo é uma sensação criada. Ele é um desconforto emocional. Então, como é que a gente desorganiza esse medo? Porque o medo, ele é algo com o qual ele tem uma função. A gente em PNL, a gente organiza sempre as avaliações daquilo que está acontecendo conosco. E esse medo, ele quer nos dizer exatamente o quê? Então, é isso que a gente busca numa resposta. Ele quer dizer o quê? Segurança? Ele quer dizer algo com o qual esteja acontecendo? Ou exatamente o que esse medo quer lhe dizer? Esse medo ele está querendo falar para você alguma coisa a respeito de inconstância, falta de treinamento, falta de preparo. Mas note que seja ele qual medo for, medo de falar em público, medo de avião, medo de ficar num lugar fechado, medo. Esse medo é uma sensação de coisas que ainda não aconteceram. Então, é uma sensação, eu estou prevendo a pior situação. Tem gente, inclusive, que tem medo de passar debaixo da ponte, porque a ponte vai cair. Eu tenho medo de passar em cima da ponte, porque a ponte ela pode cair. Então, essa é uma sensação que a nossa máquina principal aprendeu, o nosso cérebro aprendeu. Então, quantas vezes que a gente tem que buscar uma resposta. O que eu estou perdendo com isso? O que esse meu cérebro, se eu aprender a descobrir por que esse meu cérebro, essa minha mente inconsciente, ela vê um problema. E olha o que ela faz. Ela está ainda aumentando esse problema. Então ela faz esse problema ficar assim enorme. E aí ela dispara sensações ruins.
E essa sensação ruim é aquele medo de entrar no avião, aquele apavoramento, é aquele medo de entrar na frente de uma plateia, de falar em público, é aquele medo de fazer uma prova, enfim, um medo de algo que eu estou antevendo e que ainda não aconteceu. E o que é que eu quero fazer isso? Por exemplo, o medo de avião. Então, quais são os prejuízos que isso traz para mim? Ah, puxa vida, eu gostaria de trabalhar em um outro lugar, porque lá eu vou ser mais bem remunerado, mas tem essa viagem de avião, tá? E aí você vai ser mais bem remunerado. Para que você quer essa remuneração a mais? Ah, eu quero para poder ter um conforto a mais, tudo bem. E aí você quer ter um conforto a mais, o que mais que você quer? Ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para Miami, eu quero ir para Disneylândia, tá? E você sabe que essas viagens, ela tem um custo muito alto. Então, se você fala isso, a gente pode, então, descobrir qual é a relação daquilo que você está perdendo por causa desse medo. E aí, a gente, em PNL, a gente pode desprogramar essas sensações ruins que ainda não aconteceram e programar outras boas. E a maneira com a qual a gente faz isso é a gente buscar a resposta. O que esse sentimento que te traz esse medo te faz perder? Aí você já começa a enfrentar e a não fugir do medo. Essa palavra medo, quando ela é muito intensificada, a gente inclusive dá um nome de fobia, que é algo que a gente tem inclusive alguns outros detalhes mais sofisticados, e também a gente tem como fazer o tratamento, porque nós não trabalhamos com a realidade. Nada daquilo que a gente faz é a realidade. O que a gente faz é interpretar a realidade. E esse medo que a gente dá este nome a uma sensação que a gente está antecipando de algo que não aconteceu, é fato, verídico. Ah, mas e o medo de voar? A gente tem medo de voar, sim. Pessoas normais. A gente não vai riscar o medo, acabar com o medo. Não, quem entra dentro de um voo e acontece uma turbulência, alguma coisa lá em cima, a gente passa por momentos de medo, mas o medo realmente como uma reação de algo que esteja acontecendo, e não a previsão de algo que poderia acontecer. Quantas aeronaves elas estão cruzando os céus nesse momento, nesse dia, nesses dias? Então, é algo com o qual dificilmente acontece a minimização de segurança. Então é isso. O que vai, a próxima pergunta, te acontecer se você puder dominar este medo? Olha que interessante. Então, qual vai ser o seu ganho? Para que você quer isso? Para que você quer fazer um voo, uma viagem? Ou você quer participar de uma ponte aérea? Tudo é um aprendizado que o cérebro tem. E ele está querendo te preservar de algo, com o qual o cérebro, a nossa mente inconsciente, ele projeta algo para sempre te ajudar. Então, essa que é a nomenclatura maior. A pergunta, então, a primeira pergunta é: o que esse medo está querendo me dizer? Segundo, qual é o prejuízo que eu tenho com esse medo? Terceiro, o que eu quero? Então, essas respostas, elas começam a colocar uma moldura naquilo que a gente chama de medo. Essa é uma conversa que vem de acordo do primeiro degrauzinho do título
da nossa conversa de PNL hoje. Como vencer o medo. Obrigado por tua participação. Tem muito mais desse assunto aqui para a gente conversar. Obrigado e até a próxima.